Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos a correção no nosso livro de matemática, nas páginas 85, 87 e 102. Acompanhe comigo, tá bom? Não deixe nada errado. Aqui você poderia usar a calculadora, mas você ia descobrir nas multiplicações por 10, 100 e 1000 como é que chegou no resultado. 12 vezes quanto que ficou 1.200? Está vendo que tem dois zeros? Então multiplicou por 100. Muito bem. 82, a resposta é 820, tem um zero. Então, multiplicou 82 por 10. 34, aqui você teve 3.400, tem dois zeros. Então, você multiplicou 34 por 100. Aqui você tem 5, a resposta é 5.000, você tem três zeros. Então, multiplicou 5 por 1.000. Você tem 69. 69, você tem 690 de resposta. Tem um zero, então você multiplicou por 10. E 13, você tem 13.000. Você teve três zeros aqui, então você multiplicou o 13 por 1.000. Muito bem. Coloque no círculo a operação que deve ser realizada para encontrar os resultados indicados. Utilize apenas os números 10, 100 ou 1.000. Ou seja, você vai multiplicar por 10, por 100 ou por 1.000. Para olhar isso, você vai olhar o resultado e ver a quantidade de zeros. Se tiver um zero só, é 10. Se tiver dois zeros, é 100. Se tiver três zeros, é 1.000. Então, vamos lá? 8. Deu 800, porque olha a setinha. Tem dois zeros, então multiplicou por 100. 800 já tem dois zeros, que é do 800. Mas aumentou mais um. Então, significa que multiplicou por 10. Muito bem. Você tem 16 e teve 160, um zero só. Então, 16 você multiplicou por 10. 160 virou 16.000. Você já tem um zero, que é do 160, mas tem mais dois. Então, significa que você multiplicou por 100. Muito bem. Calcule a quantidade de quadrados pintados sem contar um a um. Verde. Para você saber quantos quadrados tem, você vai contar quantos na fileira e quantos nas colunas. Então, 1, 2, 3. 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 vezes 7 é igual a 21. Se você colocou 7 vezes 3, também não está errado, não. Tá? Agora, o quadrado azul. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 vezes 6 é igual a 24. Você colocou 6 vezes 4? Não está errado. Agora o laranja. 1, 2, 3. 3 vezes 1, 2, 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Muito bem. Agora vamos ver a próxima folha que está nos pedindo nos exercícios. Vamos lá acompanhando. A mãe de Teca vende doces. Teca ajuda a mãe a arrumar os doces em pacotes, colocando a mesma quantidade de cada tipo de doce em cada um. Ajude-as a organizar os doces nos pacotes, de acordo com as instruções. Então, colocar 36 brigadeiros em 6 pacotes. Você distribuiu 36 em 6 conjuntos. Quantas pecinhas, quantos brigadeiros você vai colocar em cada conjunto? 6 brigadeiros. Muito bem para quem acertou. Você tem 28 cajuzinhos. Colocar em 7 pacotes. Você distribuiu em 7 conjuntos. Quantos cajuzinhos você colocou em cada conjunto? 4 cajuzinhos. Muito bem. Você tem 27 beijinhos para colocar em 9 conjuntos. Quantos beijinhos você colocou em cada conjunto? Você colocou 3 beijinhos. Você tem 30 casadinhos para colocar em 5 conjuntos. Quantos casadinhos você colocou em cada conjunto? Você colocou 6 casadinhos. Muito bem. Para visualizar melhor a venda de doces em um mês, a mãe de Teca anotou os dados e depois construiu um gráfico. Observe o gráfico. Então, nós temos aqui as medidas e cada docinho que ela fez. Muito bem. Qual foi o doce mais vendido? O doce mais vendido aqui vai ser brigadeiro. Muito bem. Depois, qual o doce menos vendido? O que foi menos vendido foi o bichinho de pé. Muito bem. Qual foi a quantidade de brigadeiros vendidos no mês? 120. Qual foi a quantidade de casadinhos vendidos no mês? Os casadinhos foram 60. Aqui marcando.
Depois, leia o desafio. Ao final de 2 meses, a Manditeca observou que os resultados das vendas de docinhos foram o dobro dos resultados mostrados no gráfico da página da questão número 9. É esse caso aqui. Significa que eles aumentaram 2 vezes. Construa no gráfico as colunas correspondentes ao total de doces que a Manditeca vendeu neste trimestre. Então, nesse bimestre aqui, vamos ver. Brigadeiro, se ela vendeu 120, vai ser 120 mais 120, vai ser 240. O cajuzinho, se ela vendeu aqui 80, está parecendo 85, olha. 85 mais 85, então ela vendeu 170. No caso do beijinho, ela vendeu a mesma quantidade do cajuzinho, então 170 também. No caso do casadinho, o casadinho tem 60. 60 mais 60, 120. E o caso do bichinho de pé, que tem 40, 40 mais 40, 80. Então, você ia seguir até 80. Muito bem. O que nós aprendemos nesse capítulo? Então, vamos ver. Nós aprendemos, você usou seus conhecimentos numéricos para resolver problemas envolvendo multiplicação e divisão e aprendeu novos procedimentos de cálculo. Em uma prateleira, há 3 brinquedos. Quantos brinquedos há no total? São 1, 2, 3 prateleiras. 1, 2, 3 brinquedos. 3 vezes 3 igual a 9. Há 9 brinquedos no total. Nós aprendemos os termos da multiplicação. O primeiro número é o multiplicando, o segundo número é o multiplicador e o resultado é o produto. O sinalzinho da multiplicação se chama vezes. Muito bem. Você viu que é possível organizar informações em tabelas de dupla entrada, ou seja, você pode calcular várias coisas ao mesmo tempo, o dobro, o triplo e o quádruplo, do mesmo número que está aqui na tabela. Muito bem. 9 dividido por 3 é igual a 3. Você tem 9 flores, dividiu para 3 conjuntos, cada conjunto ficou com 3 flores. Você aprendeu a distribuir e a repartir em partes iguais, identificando a divisão como operação a ser feita. A operação ela divide em partes iguais. Nenhum conjunto pode ficar com mais ou menos elementos que o outro, ok? Quando você tem uma divisão que não sobra elementos, significa que ela é exata. Quando você tem uma divisão que sobra elemento, ela é inexata. Quando se multiplica por 10, nós acrescentamos um zero ao resultado. Quando multiplicamos por 100, nós acrescentamos 2 zeros ao resultado. E quando nós multiplicamos por 1000, nós acrescentamos 3 zeros ao resultado. Muito bem. Nós agora vamos lá na página 102. Então, vamos acompanhar a página 102, que é o finalzinho da nossa correção do dia. Muito bem. Então, vamos ver lá o que nós temos. O que acontece aqui? Pediu a você que observasse a planificação do solo geométrico. O que é planificação? A planificação é quando você abre o solo geométrico numa superfície plana. Você sempre pega o contrário, você monta o sólido. Dessa vez você vai abrir o sólido. Então, observe uma planificação do cubo, que é esse aqui. Utilizando 3 cores, pinte as faces do cubo de modo que ao montá-lo as faces fiquem opostas, com cores diferentes. Então, aqui você vai pôr uma cor, aqui você põe outra, aqui outra, de modo que quando você virar, você vai usar 3 cores. De modo que, se você usar amarelo, por exemplo, aqui, você vai usar amarelo de novo aqui. Se você usar, por exemplo, o azul aqui, você vai ter que usar o mesmo azul aqui. Se você usar o vermelho aqui, por exemplo, você vai ter que usar o vermelho aqui. De modo que toda hora que sair, as cores não se repetem. Observe a planificação de 3 formas geométricas espaciais para responder os itens. A número 1, a número 2 e a número 3. A planificação A, que é essa aqui, forma um solo geométrico chamando o quê? Pirâmide quadrangular, que você montou. Muito bem. Este sólido, ele tem quantas arestas? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. E quantos vértices? Tem 1,
vai ter 2, vai ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Muito bem. As figuras que compõem as faces são: você tem aí, de um lado, olha aqui, ó, a forma de um triângulo, e aqui embaixo, que é a base dela, você tem a forma de um quadrado. Muito bem. A planificação B forma um sólido geométrico chamado cubo. Muito bem. Esse sólido, ele tem quantas arestas? Ele tem 12 arestas. E quantos vértices? Ele tem 8 vértices. A figura que compõe as fases dele, o lado dele, é o quadrado. Muito bem. E a figura C? A planificação C, ela forma um sólido geométrico chamado prisma triangular. Muito bem. Esse sólido, ele tem 9 arestas e 6 vértices. As figuras que compõem as fases, olha aqui, ó, de um lado você tem o triângulo e aqui, ó, no meio você vai ter o retângulo. Meus amores, não deixe de fazer a correção, de deixar tudo certinho no seu caderno para que você consiga estudar. Sempre é importante que a gente faça as correções. E na hora de você prestar atenção, você vai vendo as dúvidas que você tem para a gente poder tirar, tá bom? Eu te espero na próxima aula. Um grande beijo para você e fique com Deus.